Olá, meus amigos e meus irmãos, que Deus abençoe a todos em o nome do nosso Senhor Jesus. Que a presença do nosso Deus esteja em sua vida e esteja também em sua casa sempre. Eu estava lendo aqui o Salmo 23. Eu acredito que o Salmo 23 é a passagem bíblica mais conhecida. É lida, conhecida, às vezes nos filmes, sempre estão lendo esta mensagem, esta palavra. E as pessoas, elas não percebem que o Salmo 23 é uma oração. O Salmo 23 é uma oração completa. O Salmo 23 é uma oração que abrange todos os segmentos da nossa vida. Eu me lembro que quando criança, eu tinha 5 anos, todas as noites, minha mãe, que era cristã, temente a Deus, mulher de Deus, todas as noites ela lia o Salmo 23, antes de eu dormir. De maneira que eu memorizei o Salmo desde criança. Então, o Salmo 23 é uma oração completa. E nós vamos falar a respeito dele. Então, abre aí a sua Bíblia no Salmo 23. Diz assim: O Senhor é o meu pastor, o sobretítulo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Veja bem, se Jesus é o teu pastor, então naturalmente você é ovelha dele. Não é verdade? Se você considera Jesus como seu pastor, então você é ovelha dele. E sendo ovelha dele, você deve ouvir a voz dele. O Senhor Jesus disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você é ovelha de Jesus, você ouve a voz de Jesus. Se você é ovelha de Jesus, você vai obedecer a Jesus. Se você é ovelha de Jesus, você vai louvar e adorar somente ao Senhor Jesus. Se você não ouvir ou não dá ouvidos a Ele, então isto prova que você não é ovelha dele. É fácil entender. Vamos continuar? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Não existe nada melhor para uma ovelha do que um pasto verdejante. Se coloque na posição de ovelha, embora seja difícil, mas vamos nos colocar na posição de uma ovelha. O que uma ovelha quer? Um pasto verdejante. Porque no pasto verdejante, ela deita, ela come, ela vive em paz. Junto das águas tranquilas, ela bebe, sacia a sua sede. Então, tendo um pasto verdejante e tendo água fresca, o que mais uma ovelha poderia desejar? E trazendo isso para o sentido humano, o que significa abundância? Isto aqui significa abundância. O pasto verdejante é a abundância que Deus quer lhe dar. Deus não quer te colocar, meu irmão, minha irmã, em um pasto seco. Não. Deus não quer que você viva apertado, em dificuldades, de forma alguma. Deus, Ele quer que você tenha uma vida digna, uma vida abençoada, porque afinal de contas, você é ovelha dele. Deus, Ele quer te dar uma vida farta, onde você possa gozar de uma vida abençoada
e glorificá-lo sempre. Porque Deus é fiel. Mas para isso você precisa dar ouvidos a Ele. As bênçãos de Deus são condicional. Vamos continuar? Diz aqui: guia-me pelas veredas, aliás, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. A alma é o interior, é o nosso íntimo. Existem muitas pessoas que têm uma alma cansada, abatida, infeliz. Existem pessoas que elas vivem deprimidas e às vezes buscam na bebida uma maneira de afogar as mágoas, como costumam dizer. Buscam nas drogas uma maneira de sair da realidade que ela vive para um mundo de fantasia, que também é puro engano. Meu irmão, Deus, Ele quer te fazer feliz de verdade. A alegria, felicidade que Deus quer te dar é verdadeira, é real, não é ilusão. Deus, Ele não quer que você viva de aparência, sorrindo por fora e chorando por dentro. Então Ele refrigera a tua alma, Ele te abençoa interiormente. Ele te guia pelas veredas da justiça, Ele te conduz pelo caminho, para que você não tropece, para que você não caia, para que você seja bem-sucedido em tudo o que você fizer. Então, refrigério da alma é paz espiritual. Salmo 23 é uma oração, como eu já disse, é uma oração completa. E vamos continuar? Diz aqui, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Nós passamos momentos difíceis. Faz parte da nossa vida. Passamos por momentos difíceis. Nós não temos que viver a vida inteira em dificuldades. É diferente. Passar por um momento difícil é uma coisa natural. É uma coisa que todos nós estamos sujeitos. Até para o cristão. Mas viver sempre no sofrimento, sempre na dificuldade, sempre nos problemas, sempre infeliz, aí não, meu irmão. Então Deus, Ele quer te livrar no momento em que você passar pelo vale da sombra da morte. Aquele momento difícil, aquele momento em que as coisas estão dando errado, aquele momento em que acontece algo ruim na sua vida, são coisas que fazem parte da nossa vida. Ali Deus, Ele vai te guardar. Ali Deus, Ele vai te consolar. Ali Deus, Ele vai te dar forças para você superar aquele momento e seguir adiante. A luta vem e passa. Nós somos provados, sim, mas depois da provação vem a aprovação e a bênção de Deus. É como aconteceu na vida de Jó. Ele passou pelo vale da sombra da morte, sim, mas ele não viveu toda a sua vida naquela condição. Foi um tempo da sua vida, e foi um tempo pequeno. O sofrimento de Jó foi menos de 1 ano, segundo os estudiosos da Bíblia. Mas depois daquilo ali, houve bênçãos sem medidas na vida dele. Então nós podemos passar por momentos difíceis, sim, mas viver sempre num momento difícil, não. Continuando aqui. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Nós temos os adversários.
É uma ilusão, seria uma ilusão muito grande, minha ou sua, achar que todo mundo nos quer bem. É pura ingenuidade. A pessoa achar que todo mundo quer o bem dela é o cúmulo da ingenuidade. Porque o mundo não é assim, meu irmão. Seria maravilhoso se fosse, mas não é. Infelizmente, tem pessoas que querem que sejamos prejudicados. Existem pessoas que querem nos ver caídos. É verdade. Existem pessoas que nos desejam mal, que torcem pelo nosso fracasso. Existe. Infelizmente, existe. E às vezes, nós nem sabemos o porquê. A causa pela qual a pessoa deseja esse mal. Mas é o mundo que nós vivemos. Então não se iluda achando que todos querem o seu bem. Não. Existem pessoas que te querem abençoado? Sim. Existem pessoas que se alegram com a sua vitória? Sim. Mas existem pessoas que quando você alcança, ela chora, ela sofre. Às vezes o teu sucesso dói no coração dela. E por essas pessoas nós só temos que orar. Mas Deus, como diz aqui, Ele nos abençoa diante dessas pessoas. Ele nos unge diante dos nossos adversários. Ele mostra para essas pessoas que é conosco. Ele mostra para aqueles que estão querendo o nosso mal que há um Deus na nossa vida. Ele nos abençoa diante de todos. É como fez com Davi. A Bíblia diz que Davi era rejeitado. Davi era um menino, um filho rejeitado, desprezado. Mas a Bíblia diz que Davi, ele foi honrado no meio dos seus irmãos. Todos viram a vitória de Davi. E se você confiar em Deus, meu irmão, eles vão ver a tua vitória, para a glória de Deus. E, como eu já disse, por essas pessoas nós temos que orar e pedir a Deus que tenha misericórdia delas. E para terminar, diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus vai nos acompanhar sempre. Deus, ele vai estar sempre nos abençoando, sempre mostrando o seu cuidado, sempre mostrando o seu zelo com a nossa vida, sempre nos perdoando, porque somos sujeitos a falhar, pecamos, falhamos, é natural do homem, porém a misericórdia de Deus vai estar ali, nos alcançando a cada dia. E quando a nossa vida aqui nesta terra se encerrar, nós iremos habitar com este Deus para sempre. Porque a bênção de Deus, ela não termina no momento em que nós morremos. Pelo contrário, a bênção de Deus se estende por toda a eternidade. A bênção de Deus, meu irmão, não é só a salvação. Certo que a salvação é a maior das bênçãos, mas as bênçãos de Deus começam aqui, com saúde, prosperidade, vitória, alegria, livramento, perdão. Então, meu irmão, este salmo é uma oração completa. Este salmo de Davi, Salmo 23, tão simples, não é verdade? Tão conhecido, mas às vezes a pessoa não consegue analisar desta forma. Então, Deus te faz abençoado. Seja ovelha dele, seja ovelha do Senhor Jesus. E ele vai ser para sempre o seu pastor. Que Deus abençoe, um abraço apertado, compartilhe esta mensagem e se inscreva no nosso canal. Ficaremos gratos. Fique na paz
e uma boa noite.